O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou ontem de uma reunião com investidores franceses em um evento promovido pela embaixada da França no Brasil. O ministro apresentou os resultados do programa de concessões do governo Jair Bolsonaro em 2019 e a carteira de 230 bilhões de reais em investimentos até 2022. O ministro Tarcísio falou sobre o cenário internacional favorável a investimentos em infraestrutura no Brasil e as soluções propostas pelo governo Bolsonaro para manter o interesse do investidor. Nosso programa de concessões é robusto e os projetos de infraestrutura estão começando a fazer sentido. O ministro acrescentou: enquanto o mundo desacelera, o Brasil tem nas mãos o maior e mais sofisticado programa de concessões de infraestrutura. Temos a oportunidade de nos consolidarmos como porto seguro para o mercado, que não encontra taxas de retorno iguais às nossas. Então, a gente está, vamos dizer, num ambiente que é interessante porque, enquanto o mundo desacelera e a gente tem essa redução de taxas de juros, aqui dentro nós estamos oferecendo projetos de infraestrutura que remuneram a taxas que são bastante interessantes. Então, os projetos de infraestrutura do Brasil hoje começam a fazer muito sentido, mais sentido do que faziam há algum tempo atrás. Então, eles mantêm ainda uma precificação, acho que se a gente pegar em termos de risco, ela ainda reverbera ou repercute uma situação anterior ao que nós estamos vivendo no momento. E isso nos dá, então, o fôlego, ou a esperança de montar um grande programa de investimentos, bastante ousado, justamente para aproveitar essa oportunidade que a própria história nos concede. E é óbvio, para a gente montar um programa robusto, nós tínhamos que tratar os principais riscos que são identificados pelos investidores. A gente sempre conversa muito com os investidores, fóruns como esse para nós são muito importantes. A gente tem feito ao longo do tempo vários roadshows no exterior. Me lembro até hoje do roadshow de Paris, quando a gente conversou com a Vinci, ainda na época que a Vinci pensava em entrar no primeiro leilão de aeroportos, o que acabou acontecendo, para a nossa alegria. Mas nessas oportunidades a gente tem procurado ouvir muito o investidor e ver o que o aflige, quais são os pontos principais, e nós estamos trazendo isso para as nossas estruturações. Riscos que antes o país não encarava de frente, eu acho que hoje está encarando. Para montarmos um programa estruturado, precisávamos tratar das questões levantadas pelos investidores, explicou o ministro. Ouvi-los foi muito importante, pois trouxemos essas reflexões para os momentos de estruturação de projetos, completou. Em sua fala, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas ressaltou o papel do protagonismo do Brasil na questão do meio ambiente. Temos mais de 60% de florestas preservadas e 42% da nossa matriz energética renovável. A Alemanha tem 14%, pontuou. No Brasil, estamos conciliando desenvolvimento e sustentabilidade. Nós somos líderes na questão ambiental e é simples perceber isso porque nós temos mais de 60% de florestas preservadas. No que diz respeito à Amazônia, mais de 84%. 42% da nossa matriz energética é renovável, na Alemanha 14%. Então nós temos um papel de protagonismo, um papel de liderança, e talvez o Brasil seja um dos países que tenha as melhores condições de atingir metas do Acordo de Paris. E quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de Amazônia, porque eu fui oficial do Exército por 17 anos e servi 6 lá. Eu trabalhei na Amazônia inteira, fiz obra em todas as regiões da Amazônia. E quando a gente trabalha na Amazônia, a gente percebe como a gente pode ser competente na preservação do meio ambiente e em conciliar desenvolvimento e sustentabilidade. E são objetivos perfeitamente conciliados. Eu posso citar alguns exemplos que vale a pena conhecer, e aí fica um convite, se quiserem conhecer, nós estamos à disposição para mostrar. A bacia petrolífera de Urucu, por exemplo, onde se faz a exploração de petróleo e gás natural no interior do Amazonas. Nós temos ali na região de Coari, o município de Coari é imenso, mas a bacia petrolífera fica a 660 quilômetros de Manaus. Nós temos pequenas clareiras onde estão os poços de petróleo, e tudo é preservado lá. Sequer nós temos caminhos de serviço para essas clareiras. E aí depois vocês podem se perguntar como é que essas clareiras foram feitas. E aí depois eu explico, que é um negócio meio cinematográfico.
né, que envolvia, por exemplo, trabalhadores descendo de rapel, abrindo a clareira. O trator chegando desmontado, ele abria a clareira, a madeira que era tirada era que servia para fazer as facilities, as instalações de suporte de vida na região de trabalho. Todo o transporte é rodoviário, né, e a gente, nós temos lá uma unidade de produção de gás natural e mandamos o gás natural para Manaus. E graças a esse empreendimento foi possível fazer a substituição de toda a geração que abastecia o importante parque industrial de Manaus, que antes queimava óleo diesel e hoje queima gás natural. Então, muito mais sustentável. Veja o discurso do ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Bom, mas para entender o que está acontecendo hoje, principalmente no que diz respeito à estrutura e concessões, é bom a gente voltar no tempo, voltar um pouco nos idos de 2016, quando houve a transição do governo Dilma para o governo Temer, né? Naquela oportunidade, o Brasil vinha de 8 trimestres seguidos de queda de PIB. Nós tivemos uma retração de PIB per capita da ordem de 9%, uma redução de demanda doméstica da ordem de 12%, e o governo que então naquele momento assumia percebeu que era necessário fazer várias reformas para que a gente pudesse enfrentar o principal desafio econômico nosso, que é o desafio do aumento da produtividade. Então, algumas reformas foram concebidas, entre elas a reforma trabalhista. A reforma trabalhista teve um efeito importante. Observe que nós tivemos uma redução de 40% na questão das judicializações. Isso era uma coisa que afligia muito o investidor estrangeiro, né, a complexidade da nossa legislação trabalhista, e houve então essa flexibilização naquela oportunidade. E outro ponto que precisava se concebeu ali, né, se visualizou e se começou a comunicar a necessidade de fazer uma reforma da Previdência e também de investir em infraestrutura, né? Em função da situação fiscal era impossível fazer esse investimento com recursos públicos e se criou naquela oportunidade um programa de parceria de investimentos. Então havia a necessidade, a intenção de buscar parceiros privados para que fossem feitos esses investimentos, né? Então se criou uma governança, se estruturou um programa. Esse programa conta com uma secretaria especial que assessora um conselho, e esse conselho presidido pelo próprio, naquela época, que era composto pelos principais ministros, né? Esse conselho definia, por exemplo, então, o ingresso de projetos prioritários no programa, e esses projetos, então, eram estruturados com vistas aí à realização de leilões de concessão. Não só concessão, mas também privatização de ativos. Eu me lembro do primeiro leilão que foi estruturado pelo Programa de Parceria de Investimentos, foi em março de 2017, foi justamente o leilão dos aeroportos, né, onde se concedeu lá o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Florianópolis, o de Fortaleza e de Porto Alegre. E naquela época, quando se lançou o Programa de Parceria de Investimentos, se imaginava o seguinte: bom, será que não é mais um programa, né, onde se apresenta um PowerPoint e as coisas não acontecerão? O fato é que 3 anos depois, mais de 160 ativos de infraestrutura foram leiloados. Isso já gerou aí, né, se a gente pegar o período de concessão, mais de 400 bilhões de reais em termos de investimentos contratados. Foram leilões em todos os segmentos da infraestrutura, né, leilões na área de rodovias, portos, aeroportos, ferrovia. No óleo e gás houve uma retomada do setor de óleo e gás. Obviamente, para que houvesse essa retomada, algumas mudanças foram feitas. Então, se flexibilizou a política de conteúdo local, se prorrogou o regime do reverso, se acabou com a participação compulsória da Petrobras nos blocos do pré-sal, e isso deu um impulso. Então, de lá para cá foram feitas algumas rodadas, né, de leilões do pré-sal, também rodadas de exploração e produção, né? Então a gente trabalhou tanto no regime de produção, no regime de concessão, quanto no regime de partilha. Foram feitos leilões de linhas de transmissão, leilões de concessão de usinas hidrelétricas, e também a venda das distribuidoras da Eletrobras. Então o programa tomou corpo, tomou impulso, e a chegada do presidente Bolsonaro, ela tem que ser destacada pelo seguinte: o Bolsonaro encarou a infraestrutura como uma questão de Estado. Então ele manteve os projetos, ele manteve as equipes, ele não houve nenhuma descontinuidade no que diz respeito àquilo que estava sendo planejado em termos de infraestrutura. Então todos aqueles projetos que faziam parte da carteira continuaram como prioritários, a carteira continuou andando, os projetos continuaram sendo desenvolvidos, as equipes que estavam engajadas
na elaboração desses projetos ela continua, são as mesmas, né? Naquela época eu estava na Secretaria do PPI, hoje eu estou no Ministério da Infraestrutura, trouxe vários comigo, né, para o Ministério, enfim. Outra coisa que eu acho que deve ser destacada é que o presidente acabou tendo uma coragem inédita no Brasil, que foi o rompimento, né, com aquela lógica de constituição de ministério por atributos eminentemente políticos, né, onde você distribuía os ministérios para partidos. Então houve uma estruturação técnica desse gabinete, desse ministério. Então nós tivemos a oportunidade de montar um ministério com pessoas do mais alto gabarito. Nós temos excelentes profissionais em cada uma das áreas de atuação, e isso obviamente é um fator crítico de sucesso, né? Nós temos craques em cada uma das posições, em cada uma das secretarias, muita liberdade para trabalhar de forma técnica e para aprender com os erros do passado, né, absorver as lições aprendidas e construir então uma nova governança, construir uma carteira de projetos que seja de fato sofisticada e que tenha capacidade de atrair o investidor. Quando a gente faz a análise do que aconteceu no passado, a gente percebe que em algum momento, se as estruturações elas desconsideraram, né, a questão da demanda, então nós tínhamos investimentos obrigatórios, independente da demanda ocorrer ou não. Isso é uma coisa que pressiona a tarifa, pressiona a funding, é completamente inadequada. Para que os projetos fizessem sentido, se usava a política de juros subsidiados do BNDES como variável de ajuste. Então isso, no final das contas, asfixiou o mercado de capitais e serviu como uma forte barreira de entrada para novos investidores, né, sobretudo estrangeiros. Então nós tínhamos as tarifas artificialmente produzidas ou por participação de estatais nas sociedades de propósito específico, ou por obras públicas conjugadas com os investimentos privados, e isso se mostrou, com o passar do tempo, inadequado e acabou gerando um passivo em termos de concessões que deram errado e que agora precisam ser refeitas, né, serem levadas novamente ao mercado, e é o que nós estamos fazendo, tentando então corrigir esses passivos. Essas lições foram aprendidas, né, e a gente então traz todo esse ensinamento para as novas estruturações, e o que a gente percebe a partir do advento do programa de parceria de investimento é que os contratos assinados eles têm sido bem-sucedidos. Mais importante do que fazer um leilão bem-sucedido, do que comemorar um resultado na Bolsa, é ver o contrato bem-sucedido. É quando a gente comemora, por exemplo, as entregas que são realizadas, como comemoramos recentemente a inauguração do término da fase 1B do aeroporto de Salvador, onde as obrigações foram cumpridas rigorosamente dentro do prazo. Então, a gente está conseguindo formular contratos que são sustentáveis e que têm produzido, então, resultados. Os contratos têm sido cumpridos, isso mostra acerto na modelagem. E, obviamente, a gente agora está trabalhando para melhorar cada vez mais, para aprimorar os modelos. Sempre tem uma novidade ou outra, fruto das lições aprendidas. Uma coisa que vale a pena registrar é o intenso diálogo que é feito com os concessionários, né? A gente faz um trabalho de pós-venda, depois do leilão realizado, a gente pergunta, e aí, como é que foi a sua experiência? Como é que foi a transição? Está funcionando, não está funcionando? O que pode ser aprimorado? E o feedback, o retorno desses concessionários é importante para que a gente continuamente vá aprimorando, então, as nossas modelagens. Se a gente pensar em termos de mundo, a gente percebe que o mundo está numa situação difícil, é um mundo que desacelera. É um mundo que vem sofrendo com as repercussões de alguns fenômenos, né? A gente observa a população envelhecendo, a gente observa um ambiente de intensa polarização política e também um ambiente de intensa guerra comercial. De maneira geral, a economia vem desacelerando. Se a gente pegar, por exemplo, as previsões de PIB global, elas são as menores dos últimos 10 anos, e as economias centrais têm respondido a essa desaceleração por meio de reduções de taxas de juros. Em contrapartida, aqui no Brasil, a gente tem trabalhado muito para fazer o dever de casa. Primeiro, para mostrar o nosso compromisso com a questão fiscal, ou seja, com a solvência. Nenhum investidor vai querer tirar dinheiro em moeda estrangeira da sua matriz, trazer para o Brasil, comprar um fluxo de caixa em real e sofrer os efeitos colaterais da insolvência, em termos de depreciação de câmbio ou de processo inflacionário. Então, por isso foi aprovada no ano passado a reforma da Previdência, uma reforma com uma potência fiscal
bastante adequada, e nós temos outras reformas hoje em curso no Congresso, como a PEC emergencial, ou seja, algumas iniciativas que mostram o nosso compromisso com a solvência. Só em economia de juros esse ano nós vamos ter na ordem aí de 60 e pouco, 70 bilhões de reais. Então, o Brasil pagava uma reconstrução da Europa por ano em juros, né? É um plano Marshall por ano. A gente pagava 100 bilhões de dólares em juros por ano, e a gente está conseguindo, por meio da redução do estoque da dívida, também ter essa diminuição de juros, essa diminuição de pagamento de juros. Podemos observar no ano passado uma recuperação moderada do emprego, né, um controle do processo inflacionário, então a inflação que se encontra aí abaixo do centro da meta estipulada, um movimento aí de retomada do setor privado. No quarto trimestre do ano passado, nós tivemos um crescimento em relação ao quarto trimestre do ano anterior de 1,7%, e a gente percebe a iniciativa privada puxando a retomada do crescimento. A gente sabe que é pouco, e tem que haver uma conjugação do esforço privado com o esforço público, mas é lógico que há ainda a necessidade de se manter um cuidado com a situação fiscal, sob pena de se perder a confiança alcançada. Se a gente observar, em termos de confiança, o CDS do Brasil está no patamar mais baixo da história. Nós temos hoje um risco Brasil menor do que na época que nós tínhamos investment grade, e nos parece que as agências de classificação de risco então esperam um movimento de retomada da economia para fazer em breve uma reclassificação de risco. Se a gente pegar em termos de patamar de risco, a gente já merecia estar pelo menos 2 notas acima. Então acho que é uma tendência de melhoria de posição em termos de risco. O prêmio de risco estrutural do Brasil melhorou, né, em relação inclusive a outros países emergentes. A gente tem observado alguns movimentos sociais na América Latina, e muita gente pergunta: e a possibilidade de haver algo semelhante no Brasil? E eu diria que essa probabilidade é baixa, porque o fenômeno que hoje acomete alguns países latino-americanos já foi passado pelo Brasil nos idos de 2013. Então, na verdade, é um movimento que chegou mais tarde nos países latino-americanos. Nós já passamos por isso, né? Então, acho que hoje nós temos um ambiente aí mais favorável. Isso pode ser percebido também em termos de uma coisa que é interessante chamar a atenção em termos de confiança. Nós tivemos ano passado uma forte depreciação de câmbio, né, uma forte desvalorização do real, mas essa desvalorização, que em outras épocas era seguida de uma perda de confiança, ela não houve essa perda de confiança. Pelo contrário, a confiança se manteve num nível elevado, ou seja, o risco do Brasil baixo, mesmo com a desvalorização cambial. E a gente tem observado saída, né, de recurso estrangeiro, mais chegada de recurso nacional. Hoje a quantidade de pessoas na Bolsa de Valores é o dobro que nós tínhamos no ano passado, e a gente tem visto o mercado de capitais no Brasil crescendo rapidamente, né? Nós tivemos uma troca de dívida em dólar com dívida real, que explica também um pouco a fuga de moeda estrangeira para o exterior e, no final das contas, uma certa pressão sobre o câmbio. Então, a gente está, vamos dizer, num ambiente que é interessante, porque enquanto o mundo desacelera e a gente tem essa redução de taxas de juros, aqui dentro nós estamos oferecendo projetos de infraestrutura que remuneram a taxas que são bastante interessantes. Então, os projetos de infraestrutura do Brasil hoje começam a fazer muito sentido, mais sentido do que faziam há algum tempo atrás, né? Então, eles mantêm ainda uma precificação. Acho que se a gente pegar em termos de risco, ela ainda reverbera ou repercute uma situação anterior ao que nós estamos vivendo no momento. E isso nos dá, então, o fôlego, né, ou a esperança de montar um grande programa de investimentos, né, bastante ousado, justamente para aproveitar essa oportunidade que a própria história nos concede. E é óbvio, para a gente montar um programa robusto, nós tínhamos que tratar os principais riscos que são identificados pelos investidores. A gente sempre conversa muito com os investidores, né? Fóruns como esse para nós são muito importantes. A gente tem feito ao longo do tempo vários roadshows no exterior. Me lembro até hoje do roadshow de Paris, quando a gente conversou com a Vinci, ainda na época que a Vinci pensava em entrar no primeiro leilão de aeroportos, né, o que acabou acontecendo, né, para a nossa alegria.
Mas nessas oportunidades a gente tem procurado ouvir muito o investidor e ver o que o aflige, quais são os pontos principais, e nós estamos trazendo isso para as nossas estruturações. Riscos que antes o país não encarava de frente, eu acho que hoje já está encarando. Então a gente está procurando dar resposta aos principais riscos. Então sempre foi nos colocado, por exemplo, a preocupação com tributação sobre ganho de capital de recursos vindos do exterior, ou a preocupação sobre a interpretação da receita acerca dessa tributação. E nós estamos agora promovendo, junto com o Banco Central e a Receita Federal, uma adequação de normas para que as normas brasileiras sobre tributação de ganho de capital sejam as mesmas dos países da OCDE. Uma segunda questão que sempre preocupa o investidor é a questão do risco cambial. E no Brasil sempre se ouve, a gente teve uma certa reação das autoridades econômicas a tratar a questão do câmbio. Nós temos um PL, um projeto de lei no Congresso, que trata da modernização do nosso sistema de câmbio, que é um sistema ainda atrasado. As operações de swap devem ficar mais baratas, a gente deve mudar a forma de tributar essas operações. Então, ao invés de fazer tributações ao final de cada liquidação, a gente deve fazer tributação só no final da operação. O BNDES já trabalha num produto, que é um seguro para risco cambial. E o mais interessante é que nós estamos tratando risco cambial dentro dos contratos. Então a gente vai usar, os contratos eles costumam ter uma conjugação de outorga fixa e variável, para fazer justamente a remuneração pela exploração daquele ativo. E a gente deve usar a outorga variável para... não se preocupem muito com a apresentação, porque eu sou um cara extremamente indisciplinado. Eu falo e... A apresentação, no final das contas, está lá mais para dar suporte quando a gente falar dos projetos, para a gente enxergar no mapa do que a gente está falando, Senão começa a falar número de BR aqui, mas não esquenta muita cabeça, não. Eu me libertei do PowerPoint há muitos anos, tá? Então, mas a gente, então, tem nos contratos uma conjugação de outorga fixa e variável, e a gente usa, então, vai usar a outorga variável para amortecer variações de câmbio. Então, se a gente tiver um investidor tomando dinheiro no exterior, e se houver uma perda em função de uma depreciação, a gente vai abater essa perda, o valor perdido dessa parcela de outorga variável. Se houver um ganho com a apreciação, a gente acresce ao valor da outorga variável aquele ganho. E nós vamos trabalhando, então, com débitos e créditos numa conta gráfica até o final do período de financiamento. E vai restar aí um período de cauda até o final do contrato para que a gente faça acerto de contas. Então, partindo do pressuposto que nós vamos ter uma convergência de câmbio e inflação no longo prazo, a gente amortece as variações de câmbio e preserva a saúde financeira do contrato no curto prazo. E isso é um instrumento que a gente pode usar o próprio contrato para fazer. Nós desenhamos isso, desenhamos o mecanismo, esse mecanismo inclusive está traduzido para a língua inglesa, e a gente tem condições então de passar para todos, para que todos possam perceber como é que vai funcionar esse mecanismo de hedge por dentro do contrato. Uma outra questão importante diz respeito aos riscos de meio ambiente, e uma coisa que a gente tem batido muito eu acho que o Brasil errou no início desse governo, sobretudo, a narrativa com relação ao meio ambiente. Nós temos que mudar a narrativa, porque a gente não pode, de repente, aceitar que nós sejamos colocados numa posição que nós somos os vilões do meio ambiente. Não somos. Nós temos uma liderança no meio ambiente, sempre tivemos. Nós somos líderes na questão ambiental, e é simples perceber isso, porque nós temos mais de 60% de florestas preservadas. No que diz respeito à Amazônia, mais de 84%, 42% da nossa matriz energética é renovável, da Alemanha 14%. Então nós temos um papel de protagonismo, um papel de liderança, e talvez o Brasil seja um dos países que tenha as melhores condições de atingir metas do Acordo de Paris. E quando a gente, por exemplo, eu gosto muito de Amazônia, porque eu fui oficial do Exército por 17 anos e servi 6 lá. Eu trabalhei na Amazônia inteira, fiz obra em todas as regiões da Amazônia. E quando a gente trabalha na Amazônia, a gente percebe como a gente pode ser competente na preservação do meio ambiente e conciliar desenvolvimento e sustentabilidade. E são objetivos perfeitamente conciliáveis. Eu posso citar alguns exemplos.
que vale a pena conhecer, e aí fica um convite, se quiserem conhecer, né, nós estamos à disposição para mostrar. A bacia petrolífera de Urucu, por exemplo, onde se faz exploração de petróleo e gás natural no interior do Amazonas. Nós temos ali na região de Coari, o município de Coari que é imenso, né? Mas a bacia petrolífera fica a 660 quilômetros de Manaus. Nós temos pequenas clareiras onde estão os poços de petróleo, né? E tudo é preservado lá. Sequer nós temos caminhos de serviço para essas clareiras. E aí depois vocês podem se perguntar como é que essas clareiras foram feitas. E aí depois eu explico, que é um negócio meio cinematográfico, né, que envolvia, por exemplo, trabalhadores descendo de rapel, abrindo a clareira, o trator chegando desmontado, ele abria a clareira, a madeira que era tirada era que servia para fazer as facilities, as instalações de suporte de vida na região de trabalho. Todo o transporte é rodoviário, né, e a gente, nós temos lá uma unidade de produção de gás natural e mandamos o gás natural para Manaus. E graças a esse empreendimento foi possível fazer a substituição de toda a geração que abastecia o importante parque industrial de Manaus, que antes queimava óleo diesel, hoje queima gás natural. Então, muito mais sustentável. Esse é um exemplo. Se a gente for, por exemplo, o Pará, a gente vai ver a exploração do minério de ferro coexistindo com a preservação do meio ambiente. A região mais preservada de floresta amazônica no Pará é justamente a Floresta Nacional dos Carajás, porque tem uma gestão privada e a gestão que a Vale faz ali. Nós temos uma ferrovia que serpenteia a Floresta Nacional dos Carajás, né? Com vários trechos elevados para travessia de fauna, com túneis, enfim. É também um exemplo de sustentabilidade, fora a questão social, que é uma ferrovia que, além do minério de ferro, transporta pessoas do Pará, de Paropebas até São Luís. Nós poderíamos dar exemplo da Serra do Cafezal, ou seja, nós temos uma experiência já em conciliar empreendimentos de infraestrutura com preservação do meio ambiente. E sempre, obviamente, há espaço para crescer essa área, mas os nossos projetos estão sendo estruturados tendo essa preocupação. Então, respeitando os princípios do Equador, também tentando trazer o que há de mais moderno em termos de gestão ambiental, em termos de modelagem ambiental. Nós firmamos 2 protocolos recentemente, um com a GIS da Alemanha, para incorporar repercussões de variação climática nos nossos projetos, e outro com o Climate Point Initiative, que olha cada um dos nossos projetos para conferir a eles o selo verde. Então a ideia é que nós tenhamos projetos que sejam sustentáveis, e aqui nós temos, por exemplo, a empresa que tem o aeroporto mais sustentável do mundo, que é o aeroporto de Salvador. Né? Então nós temos lá microclima, nós temos lá eficiência energética, reuso de água. Os projetos são concebidos dessa forma, né? E obviamente tem uma questão de caráter prático nisso. Nós queremos habilitar os nossos projetos ao mercado verde, nós queremos estar aptos a receber green bonds, green loans, né? Entrar realmente e sermos líderes na estruturação de projetos verdes para acessar esse mercado. E a gente está atento, por exemplo, a gente sabe que no futuro os fluxos financeiros vão se dar de acordo com padrões ambientais. Então, é óbvio que a gente tem que demonstrar o nosso respeito à questão do meio ambiente, e a gente está trazendo isso para as nossas estruturações de uma forma muito viva, muito concreta. Além disso, estamos mitigando o risco de meio ambiente em vários projetos. De que forma? Primeiro, trazendo o risco para o Estado, ou seja, nós, nos projetos mais emblemáticos, naqueles projetos em regiões mais sensíveis, nós vamos fornecer a licença. Então a licença passa a ser um risco do Estado. Em alguns deles, inclusive, nós vamos estabelecer um cap em termos de gastos com compensações, né, e medidas de mitigação, para dar previsibilidade ao investidor em termos de fluxo de caixa. Ou seja, aquilo que extrapola o cap é assumido pelo Estado. Então, isso é uma questão importante em termos de previsibilidade, né, em termos de garantia de remuneração. Então, temos tratado aí os principais riscos. Importante, a gente tem visto isso nos projetos de infraestrutura nos últimos anos, é a emissão de debêntures. Então, a gente cada vez mais está financiando projetos com emissão de debêntures, né, então usando muito o mercado de capitais. Nós temos uma nova posição do BNDES. Então o BNDES, que antes fornecia juros subsidiados, não fornece mais. Ainda tem a vantagem, né, de fornecer funding de longo prazo.
mas o papel do BNDES vai mudar. Então, o BNDES está participando conosco na estruturação de projetos e ele vai participar tomando mais o risco da fase pré-completion, ou seja, o risco de obra, né, saindo do negócio depois do completion financeiro. Então, a ideia é que ele possa, por exemplo, subscrever determinados pontos e repassar isso no mercado secundário após o completion financeiro. Então, o que nós podemos esperar do BNDES é um banco tomando um pouco mais de risco. E também as debêntures, né, como eu falei, o mercado de capitais está crescendo muito no Brasil. A nossa ideia é criar uma nova série de debêntures, onde a gente possa dar mais benefícios para a pessoa jurídica, no que diz respeito, então, à emissão desses títulos, permitindo, inclusive, a emissão dos títulos no exterior, segundo as regras locais em moeda estrangeira, sem o withholding tax com retorno do capital. Então, isso também é um incentivo importante, né, para que a gente possa contar com mais essa alavanca em termos de funding. Bom, feito isso, a gente pode, então, falar dos projetos, né? No ano passado, nós fizemos 27 leilões, então observe que o que nós estamos colocando na mesa não é olha, vamos fazer, não, já está acontecendo. O programa de concessões está em curso. Então foram feitos 27 leilões no ano passado, foram 12 aeroportos em blocos, né? Foi a nossa primeira experiência de leilões em blocos. Isso é fundamental para poder transferir a rede Infraestrutura inteira para a iniciativa privada. Essa primeira experiência foi extremamente bem sucedida. Nós leilamos o bloco Nordeste com 6 aeroportos, um bloco Centro-Oeste com 4 e o bloco Sudeste com 2 aeroportos. Tivemos mais um entrante no mercado brasileiro, né? Nós já tínhamos a Infraestrutura, franceses, Zurich e a Inframec, agora tivemos a ENA entrando no mercado, né? Mas com a participação de outras empresas, a própria ADP participando do leilão. Então é a linha que vai ser seguida, né? Nós vamos continuar fazendo os leilões de aeroportos em blocos. Fizemos 13 arrendamentos portuários, foi o ano que mais fez arrendamento portuário na história. A Ferrovia Norte-Sul, que é uma coisa emblemática, a Ferrovia Norte-Sul ela foi pensada por Pedro II, né, e começou a ser construída em 87, no governo Sarney. Fizemos o leilão, estão sendo investidos 2,7 bilhões agora nos próximos 2 anos, né, e no meio do ano que vem ela vai estar operacional desde o Porto de Itaqui até o Porto de Santos, né? Então nós vamos ter transporte de grãos, transporte de carga frigorificada, de carga geral em contêiner, double stack, saindo do Centro-Oeste, chegando a Sumaré em São Paulo e vice-versa, né, e as cargas acessando o Porto de Santos Ferrovia. E fizemos também o leilão da BR-364-365. Né. Esse ano passado, então, foram 27 leilões. Esse ano nós temos uma previsão de leiloar 40 ativos. Então, os ativos aí mais importantes também. Falando um pouco aí, e uma coisa importante, eu falei que nós estamos numa situação interessante em termos de estruturação, porque a gente consegue oferecer hoje taxas de retorno que são incomuns no mundo, né? Talvez a gente tenha alguma dificuldade de achar projetos que forneçam as remunerações que nós estamos proporcionando. Então nós estamos falando de remunerações de 8, 9, 10, 11% ao ano real. Então é uma coisa, num cenário de desaceleração de redução da taxa de juros, são projetos que acabam sendo muito interessantes para o investidor de longo prazo. E sempre a gente tem que considerar o seguinte: esses projetos eles são modelados segundo premissas conservadoras, tanto do ponto de vista de CAPEX quanto do ponto de vista de demanda. Ou seja, cada projeto desse tem lá um elenco de possibilidades de upside. E aí eles acabam proporcionando remunerações superiores àquelas remunerações dos estudos de viabilidade. Então, realmente são projetos que são bastante atrativos. O pipeline está completamente distribuído ao longo dos 4 anos e a gente tem procurado seguir a risco os nossos cronogramas, né? Fizemos, então, como falei, 27 leilões ano passado, a ideia é fazer em torno de 40 leilões esse ano. Já começamos, em fevereiro nós fizemos o primeiro do ano, que foi o leilão da BR-101 Santa Catarina. Agora, em março, nós fazemos um terminal de passageiros em Fortaleza. Em junho ou julho, nós vamos fazer 5 terminais portuários e nós teremos uma concentração grande de ativos no segundo semestre, incluindo aí a rodovia Presidente Dutra, incluindo 22 aeroportos. Falando um pouco dos aeroportos, como eu falei, a gente
fez a primeira experiência de leilões em blocos no ano passado. Esse ano nós vamos fazer 22 aeroportos distribuídos em 3 blocos. Cada bloco tem um aeroporto, né, que é o aeroporto âncora, né, vamos dizer assim, que ancora o bloco. Temos um bloco norte ancorado aí pelo aeroporto de Manaus, que é um importante terminal de carga, né, em função da Zona Franca, né, carga de valor agregado. Um bloco central ancorado pelo aeroporto de Goiânia e um bloco sul com aeroportos importantes, como de Curitiba, Foz do Iguaçu, Navegantes, né, aeroportos aí que movimentam uma quantidade de passageiros bastante grande. E temos, nós vamos fazer esses 22 aeroportos agora no final de 2020, e a ideia é já começar a estudar os aeroportos que serão leiloados em 2021, início de 2022 será a 7ª e última rodada, também com 3 blocos, sendo que nós teremos o bloco Norte 2, né, com o aeroporto lá de Belém, nós teremos um bloco ancorado pelo aeroporto de Santos Dumont e um outro bloco ancorado pelo aeroporto de Congonhas. Só que se tem uma ideia, o aeroporto de Congonhas e Santos Dumont, se a gente pegar a ponte aérea de São Paulo, nós estamos falando da 4ª rota mais movimentada do planeta. Então, a gente vê a potência aí desses aeroportos, né? Então, serão a qualidade dos ativos que será leiloada aí para frente. O mercado de aviação no Brasil tem potencial para crescer muito. O brasileiro ainda viaja pouco de avião. Foram 120 milhões de passageiros transportados ano passado. A gente tem condição de aumentar muito esse número e estamos tomando medidas para isso. Primeiro, ano passado nós acabamos com a restrição que havia para o capital estrangeiro e companhias de aviação. Também com a questão da franquia de bagagem, né? Então a ideia é que o usuário pague aquilo que ele tem interesse em receber de serviço. Então estamos adequando as nossas regras às regras do mercado internacional. Devemos atuar muito na questão do preço dos combustíveis. Fizemos um primeiro movimento de conscientização de governo de estado para a redução do ICMS sobre o querosene de aviação. Vários estados então aderiram aos apelos, reduziram o ICMS sempre, obviamente. Essa redução está associada a aumento de fluxo, aumento de rotas, né, disponibilização de novas rotas, venda no exterior, stopover, né? E devemos continuar então nessa toada. Hoje nós estamos estudando como é que a gente pode abrir o mercado de distribuição de combustíveis para aumentar a oferta e com isso ter uma redução de valor de querosene de aviação. Estamos firmando acordos de céus abertos com uma série de países do mundo, países importantes, e também investindo muito na aviação regional. Então o próprio recurso que entra nessas concessões oriundos aí dos leilões e também do pagamento de outorgas, ele alimenta hoje o Fundo Nacional de Aviação Civil, e a gente tem feito a aplicação dos recursos na aviação regional. Então estamos recuperando ou investindo numa série de equipamentos, mudando equipamentos de categoria para aumentar a quantidade de localidades atendidas no exterior e aumentar então a nossa quantidade de destinos. Hoje no Brasil a gente está falando de 140 destinos, a gente quer chegar aos 200, 205 destinos. Então é um mercado muito grande, né? O Brasil tem dimensão territorial, o Brasil tem população, tem mercado interno, né? E de certa forma um mercado ainda um pouco fechado, que nos dá alguma blindagem, não muita, né, em relação à crise que está se desenhando aí fora. Se a gente pegar os países que têm dimensão continental, ou seja, países com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, os países que têm população grande, né, assim de 150 milhões de habitantes, e os países que têm PIB acima de $1 trilhão, se a gente botar isso num gráfico, né, na interseção desse gráfico vão sobrar 3 países: Brasil, Estados Unidos e China. Então, para a gente ver a dimensão do país e a quantidade de oportunidades que nós temos aqui. Então, é essa brincadeira aí que nós fizemos, né, com aí algumas das economias mais importantes do mundo, e a gente percebe, então, um imenso potencial para crescimento. Eu deixo o pessoal do PowerPoint maluco, né? Vamos lá. Mas eles estão acostumados já. Falando um pouco, mudando agora do setor de aeroportos para o setor portuário, o que nós teremos? Nós vamos continuar fazendo arrendamentos portuários. Então nós fizemos ano passado 13 leilões de arrendamentos, nós devemos fazer pelo menos 15 leilões esse ano, com alguns arrendamentos muito importantes. E aí eu vou citar, por exemplo, nós devemos fazer o maior leilão de terminal de líquidos, que vai ser o terminal hoje, operado pela Transpetro no Porto de Santos. Então vai ser realmente um leilão aí
muito importante, né? É um terminal bastante importante, a gente espera aí uma grande competição. Mas teremos arrendamentos de terminais de líquidos, de grãos, de contêineres, de veículos, nos principais portos brasileiros, né? Itaqui, Aratu, Paranaguá, Santos, enfim. E também nós estamos começando, e essa é a grande mudança de paradigma, a estudar a desestatização dos portos. Então a gente vai começar a privatizar portos no Brasil. A primeira privatização vai ocorrer no Porto do Espírito Santo, né? Então a gente está estudando hoje a desestatização do Porto de Vitória. Começamos por ele ser um porto de menor porte, mas muito interessante em termos de atrativo. Existe uma área do porto ao norte, né, que é Greenfield, tem um potencial enorme para líquidos, para celulose, para minério, servida por ferrovia e por rodovia, então, que é a área de Barra do Riacho. São poucos contratos de arrendamento, uma companhia que tem baixíssimo passivo. Eu acho, então, que vai ser uma experiência de sucesso para a gente começar, então, a fazer a privatização dos portos mais importantes. E a ideia é que, na sequência, a gente faça a privatização do Porto de Santos. A gente está estudando muito modelos que foram de desestatização, que foram levados a termo aí no mundo. Um modelo que chama a nossa atenção e está servindo de inspiração, um modelo australiano, né? A gente está vendo, por exemplo, o que aconteceu no Porto de Melbourne, que é um porto de porte semelhante ao de Santos. Mas então a gente está começando agora um estudo para a privatização do Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, né? Em termos de movimentação. No passado movimentou 134 milhões de toneladas de carga, né? Um porto bastante importante. A gente deve fazer essa privatização do Porto de Santos conjugado com o Porto de São Sebastião. Na área de rodovias, né, nós vamos ter aí a ideia é fazer 17 mil quilômetros de concessão de rodovias nos próximos anos. E alguém pode se perguntar, mas isso é pouco ou é muito? Né? É muito, porque se a gente lembrar a nossa história de concessões, foram feitos 10 mil quilômetros em 25, a gente deve fazer 17.003. É possível? Totalmente. Nós estamos trabalhando com várias frentes de estruturação, então o Banco Mundial e o IBM trabalham numa frente, o BNDES trabalha em outra frente, então, e o mercado trabalha numa terceira frente. Então nós temos vários projetos sendo estruturados ao mesmo tempo. Fizemos o primeiro leilão de rodovia esse ano, bem sucedido. Temos vários já em condições de seguir para o TCU, como o da 53 Goiás-Tocantins, né, que liga dois estados importantes para os negócios, Goiás-Tocantins. Nós temos a BR-381 Minas, que liga Governador Valadares a Belo Horizonte, né, com uma perna que vai para o Espírito Santo, que é a 262. A 163 Pará, que nós concluímos a pavimentação depois de 47 anos, né, no final do ano passado, já vai para a concessão, né, então a estruturação está pronta, também já está indo para o TCU, então certo que os quilômetros estão indo embora aí. E fizemos agora, terminamos a consulta pública, por exemplo, da rodovia Presidente Dutra, né, que é a ligação Rio de Janeiro-São Paulo. Eu acho que se a gente estivesse falando de campeonato brasileiro, seria fácil estabelecer um G4, né? Porque observe que nós já falamos de Congonhas, falamos de Santos Dumont, falamos do Porto de Santos e da rodovia Presidente Dutra. Está aí o G4. Só que aqui não tem Z4, ninguém é rebaixado para a segunda divisão, né? Vai todo mundo para a Libertadores. Então, mas são ativos realmente muito interessantes. Estamos estruturando 4.100 quilômetros de rodovia do Paraná, que é o chamado Anel de Integração do Estado do Paraná. O Paraná é um estado importantíssimo em termos de agronegócio, um estado muito forte, né? Tanto do ponto de vista do agro, quanto do ponto de vista da indústria. Temos investimentos importantes sendo feitos lá. O maior investimento em celulose, papel celulose do mundo está no estado do Paraná. O PIB do Paraná é maior que o do Uruguai, por exemplo, né, para você ter uma ideia. Então, é um estado importante. E nós teremos aí 4.100 km de concessão lá. No meio do ano a gente termina os estudos agora. Enfim, está mandando bem também no que diz respeito às concessões de rodovias, trazendo o que tem de mais moderno no mundo em termos de estruturação, né? O Banco Mundial tem trazido para nós o estado da arte. Teremos iluminação de LED integral em algumas rodovias, como a Presidente Dutra, já iniciando também os primeiros passos no Free Flow. Então, estamos tentando trazer muita tecnologia de informação para as estruturações. E temos visto aí a EGIS participando ativamente, né, desses trabalhos aí com o Banco Mundial e IBM. Vamos falar de ferrovia, né? A gente lá não é mineiro, lá no Ministério da Infraestrutura, mas gosta de trem, né? E
e a gente realmente vai dar um impulso aí no setor ferroviário, né? Nós temos um bom programa realmente nos últimos 100 anos. As ferrovias do Brasil se desenvolveram muito de 1854 a 1913, né? E a gente agora está retomando essa atividade ferroviária com força. Fizemos o primeiro leilão ano passado, que foi esse leilão da Ferrovia Norte-Sul, muito bem sucedido, mas queremos fazer esse ano o leilão da Ferrovia de Integração do Oeste-Leste, né, na Bahia, a FIOL, né, de Caetité até o Porto de Ilhéus. Então, um investimento importante que vai ter um investimento no terminal portuário e também na conclusão da obra, uma ferrovia que, num primeiro momento, vai atender a necessidade do minério de ferro, mas com a extensão da ferrovia em direção ao oeste, no futuro, ela vai pegar também os grãos. A região do Mato Piba, no Brasil, cresce 18% ao ano, cresce mais que o próprio Mato Grosso, em termos de água, né? Então, é uma região que está crescendo muito, né? O oeste baiano, o sul do Piauí, o sul do Maranhão, o estado do Tocantins. Então, a água tem crescido muito naquela região. E estamos fechando a estruturação, e aí que tem sido aí um emblemático, né, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista de negócio em si, né, tem muita criatividade envolvida, da Ferrogrão. Ferrogrão é a ferrovia que vai mudar a logística no Brasil e essa ligação aí de Mirituba até Sinop, né? Então, o Brasil está se voltando para o Arco Norte. A gente tem uma brincadeira aqui que a gente diz o seguinte: durante muito tempo, o Brasil foi cortado pelo paralelo 16 graus sul da seguinte forma, né? 85% da produção estava ao norte do paralelo 16 graus e 85% da produção é exportada ao sul do paralelo 16 graus. Nós estamos reequilibrando isso, né? E, então a ferrovia é a alternativa à rodovia. Então a rodovia em pouco tempo vai estar exaurida. A ideia é que a gente possa fazer o transporte de nós pela ferrovia, e isso vai ter um reflexo imediato no frete. O que nós estamos fazendo no final das contas? Aumentando a oferta de transporte, provocando a competição entre modos de transporte e entre equipamentos. Isso vai ser muito interessante. O reflexo, às vezes, da política pública é imediato. Só para você ter uma ideia, quando a gente termina a pavimentação no 63, né, isso aconteceu em novembro, na safra desse ano o frete caiu 26%. Um caminhão de 40 toneladas, né, que tinha um frete de R$ 8.700, hoje o frete custa R$ 6.500. Por uma razão simples: o caminhão fazia 2, 3 viagens mês, se passava lá, se perdia 10 dias para fazer essa ida e volta, muitas vezes preso em atoleiro. Hoje o caminhão faz 6, 7 viagens mês. Então os portos tiveram que alterar suas programações para dar conta dos 14 milhões de toneladas que já vão subir para a Ministério este ano. Então o reflexo é imediato, né? E por isso a ferrovia faz muito sentido. Nós estamos falando de um estado, que é o estado do Mato Grosso, que produz 65 milhões de toneladas de grãos, plantando 9 milhões de hectares. Mas lá nós temos 14 milhões de hectares de área disponível para plantio, que hoje é pasto e vira lavoura da noite para o dia, desde que a gente tenha infra de armazenagem e infra de transportes. Sem derrubar uma árvore, né? Só nessa transformação de pasto para lavoura. E então tem um potencial, e as projeções do IMEA mostram isso, a produzir 110 milhões de toneladas de 2025 até 2028. Então é um potencial enorme que a gente deve explorar, e claro, a gente tem que proporcionar infraestrutura de transporte. A segunda perna da estratégia ferroviária, ela diz respeito à prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias. Então nós estamos prorrogando antecipadamente alguns contratos de concessão, e obviamente isso vai envolver uma mudança regulatória, porque os novos contratos nascem segundo novas premissas. A gente está privilegiando o direito de passagem, né, por meio da restrição de barreiras de entrada nas linhas de terceiros, por definição de requisito de manutenção de máquina, de requisito de treinamento de maquinista, transferência de eletrônica embarcada. Estamos trazendo tecnologia de informação para esses contratos. Nós vamos começar a ter trem semi-automático operando, né? Mudando dormentação, mudando trilho, ou seja, nós vamos começar a operar com trem tipos maiores. E, obviamente, vai ter uma quantidade muito grande de investimentos em contornos ferroviários, duplicação de linha, né, o que vai proporcionar aumento aí de velocidade de operação, trem tipo de carga transportada. O primeiro contrato de prorrogação vai ser assinado agora em abril, provavelmente no dia 13 de abril, vai ser a prorrogação da Malha Paulista. Vão ser 6 bilhões de reais investidos em 5 anos, e a gente vai sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas para 75 milhões de toneladas em 5 anos. Então, a gente mais que dobra a capacidade da ferrovia e, obviamente, a sua
a ferrovia vai ter condição mais na frente de chegar a 100, 110 milhões de toneladas. Estamos fazendo vários investimentos, já planejando no Porto de Santos, na chegada da ferrovia Santos. A gente vai transformar, o porto vai ser reorganizado em clusters, justamente para facilitar essa logística ferroviária. Então, vamos trabalhar lá com 7 linhas ferroviárias, mais uma grande beira ferroviária, mais de R$1 bilhão investido em transporte ferroviário na chegada do porto. Teremos a prorrogação da linha da MRS, isso vai proporcionar aí a eliminação do conflito cidade-ferrovia que existe em São Paulo. Hoje há um compartilhamento das linhas da CPTM com a linha de carga. Então, tem uma linha exclusiva para carga e vão deixar, então, a bola na marca do pênalti para que o governo do Estado de São Paulo possa fazer o leilão do trem intercidades, de Campinas para São Paulo. Então, a gente diminui a necessidade de CAPEX com essa segregação de linha que nós vamos fazer com a prorrogação. Vamos fazer as prorrogações das ferrovias da Vale, tanto Cidade de Versos Carajás quanto Vitória Minas. E aí uma coisa interessante, que essas prorrogações vão gerar para nós uma outorga. Interessante, a gente vai aplicar essa outorga no transporte ferroviário. Então, a própria Vale vai construir ferrovias para nós, pagando essa outorga. Então, ela paga a outorga da Vitória Minas, construindo a ferrovia de integração do Centro-Oeste, ligando Água Boa a Mara Rosa e Goiás. Água Boa no Mato Grosso, a Mara Rosa e Goiás. Então, nós vamos ter uma ferrovia que vai atender o Vale do Araguaia, com capacidade para transportar no início 5, mas pode chegar a 10, 13 milhões de toneladas de grãos. E quando a ferrovia estiver pronta, a ferrovia do Estado, o que nós vamos fazer? Vamos licitar a operação. Então, aquilo que tinha valor presente líquido negativo lá atrás, uma vez construída a ferrovia, vencido o risco de engenharia, passa a ter VPL positivo, a gente licita a operação e faz passa para a iniciativa privada e oferindo, então, uma nova outorga, que eu vou reinvestir no sistema ferroviário. E assim a gente vai fazendo a ferrovia sem usar o orçamento geral da União. A gente tem que usar a criatividade para poder prover a estrutura num cenário de restrição. E, obviamente, tudo que está sendo pensado acaba interagindo com outros programas de governo. Por exemplo, o setor portuário vai ter um impulso grande com o lançamento do BR do Mar, que vai ser um programa de incentivo à cabotagem. Cabotagem no Brasil sempre teve amarras vinculadas à proteção à indústria naval aqui no Brasil, só que chega um momento que a gente tem que reavaliar a política pública. Qual é a verdadeira vocação da indústria naval brasileira? Talvez não seja a cabotagem, até porque ela produziu muito pouco em termos de cabotagem nos últimos anos. Agora, é uma indústria que está vocacionada para o apoio marítimo, para o apoio portuário, para a navegação interior. Então, vamos preservar essa atividade, mas vamos liberar a cabotagem. Então, ano passado tivemos um importante movimento, que foi zerar o imposto de importação sobre navegação de cabotagem, e agora o programa vai permitir uma série de outras melhorias, como, por exemplo, o afretamento a tempo, sem suspensão de bandeira. Então, nós vamos estimular os afretamentos de navios no exterior, e atuar nos fatores de custo da cabotagem para impulsionar esse modo. Nós tivemos aí a cabotagem crescendo no passado 16%, a cabotagem de contêineres, e ela deve crescer ainda mais a partir de agora, a partir então do desenvolvimento desse programa. O objetivo nosso, no final das contas, é proporcionar o choque de oferta e fazer com que a gente consiga, que a gente caminhe para o reequilíbrio da matriz de transporte. O que está desenhado, por exemplo, no sistema ferroviário, a gente está falando aí de investir 40 bilhões nos próximos 5 anos, vai fazer com que a participação do modo ferroviário na matriz praticamente dobre. A gente vai chegar perto dos 30% de participação do modo ferroviário na matriz. E aí também temos os investimentos em hidrovia, cabotagem, etc. E com isso a gente vai reequilibrando e atuando realmente na oferta e no custo do Brasil. Bom, era isso, falei pra caramba, assim, vão me colocar à disposição aí para as perguntas, para que a gente possa então também tirar dúvidas, dentro do espírito aqui de informalidade e promover aí um grande bate-papo. Eu agradeço aí a atenção de todos. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.